Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pra você que está ouvindo aí, um forte abraço. Enfim, esse é mais um episódio do nosso podcast Não Sei Tudo, porque a gente não sabe tudo mesmo. Então, tudo que a gente estiver conversando na hora, algum assunto que a gente lembrar, achar legal, a gente vai começar a gravar e postar. Se vocês acharem legal, compartilha a gente aí, curte. Qualquer coisa, um dia, quem sabe a gente vira famoso ou não, né? Esse episódio é bem longo. A gente conta algumas histórias de escola, alguns fatos que aconteceram e se for legal, de repente a gente acaba contando mais porque tem bastante coisa dessa época. Então, curtam agora. Muito obrigado. 3, 2, 1. Ah, mas. Boa noite. Nossa, que sensual. Ó, que eu arrepiei aqui, Esse meu. podcast é mais 18? Não, infelizmente não. Ou felizmente. Mais 16. É, talvez mais 16. Acho que Todas depende mulheres do Vou fechar pelada? aqui a aba, então. Vou fechar aqui a aba. Putz. Tem que abrir no navegador anônimo ainda. Mulher pelada? De mulher pelada? Eita. Não. A gente tem. Vamos ver, quem que a gente tem hoje novamente? A gente tem, como sempre, o Christian Madruga, Oi, sou eu. meu querido parceiro. Que Sou o copiloto. somos as fotos. Nossas fotos estão na capa. Eu É. sou o cara bonito. Eu sou o cara mais bonito. Ah, te peguei agora. Não, que história é essa que tu me pegou? Aí pegou, aqui, hein? velho? Eita, preso, a gente não pode falar nada. Caraca, revelações ao vivo. Temos novamente o Maurício, o cara do X. Cara, Cara de DX. X. É o cara do X. Ah, bom, não. Na cara dele tem um tesouro. É o cara que comeu o X entrecô do X-Ben no episódio passado. Exatamente. E nesse episódio, Maurício, você vai ser o encarregado de recomendar uma lancheria, velho. É uma só. Tá. Não tem problema. É uma só. Você que vai ser o encarregado. A qualquer momento você faz o seu jabá, porque a lancheria passada foi a X-Ben. E agora. Pode largar uma aqui agora. Não pode. Guarda pro próximo. Não, eu recomendo no final do programa. No final do programa a gente recomenda a nova lancheria. Tem mais uma vez o Lucas. Como vai, Lucas? Lucas Delfino 2020. O Lucas é gamer. Popping off. Lascou. Olha o bicho vindo pegar aqui, meu. E ele gosta de Star Wars. Ele gosta de Star Wars, muitos gostam E de Star Metallica. Wars. É, Metallica é detalhe, né? Olha, não sei. Dá pra... É, os dois. É que um eu escuto e o outro eu vejo. Né? É pra aguçar todos os sentidos ao mesmo tempo. Sim. Assim. Ah, entendi. E o Por seu isso que eu sou um Alan? bom gamer. O Alan é um caso curioso. Caso curioso. A gente, né? a gente se conhece. A gente vai dissecar o Alan agora. Ué, que isso? A gente se conhece há quanto tempo, Alan? Vamos ver se você lembra. 5 anos. E quando que é o meu aniversário? Dia 27 de outubro. Ah, tá perto, para. Acertei? Nossa. Meu aniversário. Cara, meu aniversário já passou, velho. Acontece, né, meu? É, foi 27 de setembro do ano passado. Que setembro, meu? Setembro eu sei que não é. Mas você acabou de falar setembro, não foi? Não, eu falei outubro. Ah, me desculpe. Não é também. Desculpa, não é também. Ah, mas é perto. Eu ouvi falar aí que é perto. Ah, É, velho. não é. Ah, nem vou falar. Deixa em segredo. A gente tem algum assunto pra falar hoje ou é só livre, assim? Que Eu acho que a gente pode falar de aulas online e o Alan pode falar da professora dele. Não. Aí ela não pode ver, né, meu? Exposed. Você tem denúncias pra fazer das suas aulas online? Não, eu amo ela. Ah, não, É mas... a melhor professora que eu já tive. Ela me ensinou tudo que eu sei. Cara... O Madruga... Eu sei, No mínimo. eu sei que o Madruga tem umas opiniões polêmicas sobre aulas online. É tudo fake news, alguém, ó. Tem que acabar essa merda. Essa é a minha opinião. Essas opiniões sobre as aulas online É, não tem... baseada em científica, pura ciência. Então você acha que existe kit gay nas escolas? Que... Por isso que tá tudo no EAD agora.
Não, o coronavírus é só uma gripezinha, não existe. O kit gay tá lá nas escolas e mandaram a gente pra casa porque não dá. Essa é a sua opinião. Ditadura militar. Ai, meu, a gente vai falar de política sempre. Só pra deixar claro, a gente não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de oeste, leste. Eu sou. Você é do quê? Eu sou centro-esquerda. Centro-esquerda? É, Aí na rotatória você faz o retorno e volta, tá? tá. Não esquece. Pega o caminho certo. Olha, Tá. no ônibus eu sento na janela na esquerda, então aí... Eu fico de pé porque eu não tenho lugar. Ah, no carro eu sempre sou o motorista, né? Porque. Eu fico do lado onde não tá o sol. É, Eu fico de pé porque- como O assim? Maurício é... Ele vai só pro lado que tá se beneficiando mais. Exatamente. Esse é tipo um pêndulo, assim, ó. Os Vai indo pra bobos um que ficam lado. pro- sofrendo no calor que. Cara, Eu fico de Eu pé vou porque soltar se eu o sentar eu efeito fico calma enjoado. aí. você fica de pé. E no Eu carro? fico enjoado. No carro eu fico de boa. E no carro você vai no porta-mala também? Vou no banco da frente. Ah, às vezes eu vou dentro do capô, assim, tá ligado? O, o Lucas, ele vai em cima do carro, de pé, É, amarrado assim. Ele amarra os pés, assim, tá ligado? Só pra dar uma e vai fixada. surfando. Vai Ele surfa surfando. no carro. Ele vai Tem vezes correndo que eu vou no lado do escapamento. carro. Ai, então o assunto é sobre aulas online, tem certeza disso? Não, eu falei Você só está brincando. certo disso? Um dia a gente fala sobre aulas online, porque É. tá bem interessante isso, tá bem legal. Ou não. E eu quero que o Alan fale da professora dele também. Eu É. não. Mas não agora, né? Eu acho que Eu não. amo minha no prof. momento. Ah, seria uma boa um dia falar sobre essa professora aí. Ih, rapaz, que isso? Que deselegante, cara. Nossa, agora eu me Foi senti Esqueci que tá gravando. totalmente deselegante agora. Vou até cortar Foi essa mal, parte. Ah, quem nunca fez? Então, tivemos um corte aqui porque um indivíduo falou algo indevido. Mas- Um devido indivíduo. Um devido indivíduo. Ah, não tá errado, né? Mas... Não, ó, dá pra Foi entender, engraçado. dá pra entender. Oh, o Samuel virou rapper do nada. Desculpa, Aham. às Virou vezes, um né? Trapper, né? Que só sabe falar do trap dele. Virou o Chupac. E agora, É. nesse momento, o Madruga está encarregado de dizer o assunto que a gente vai conversar. Ah, eu assim? Tu me joga essa bola em mim. Agora, Ele me passou a bola, quer que eu faça gol. Aí é sacanagem. agora, nesse momento, Eu, Gandula. Cara, a gente a minha mãe precisa... tá me ligando, calma aí. Minha mãe tá ligando pra mim dormir. Bota viva a Uma hora voz. da né? A madrugada. mãe dele tá ligando pra cara. Tipo, eles moram na mesma casa. Vou ligar. Eu vou lá chamar ele. Não, eu vou ligar. Tá ligando pra lavar a louça? É muito mais prático, né? Muito mais simples. Ô, Alan, Eu passo a bola É. pra ela. Fala aí, meu. Qual foi? o que você cozinha quando você tá sozinho? Não cozinho nada. Não cozinha nada. Não. Você realmente come traquinas. É. Às vezes não tem traquinas, daí quando não tem traquinas eu não como nada. Nem um. Sei lá, um alface. Quando tô sozinho, eu vou na geladeira, pego um alface e meto a... Claro, velho. Aí eu guardo ele depois de novo. Nunca Que bom, experimentou. alface, velho. Tri ruim, meu. Ah, alface é bom, velho. Um salzinho. Assim, ó, É tem ruim, o é alface específico pro lanche. Que é aquele que ele vai pegando o molho, né? Vai pegando os líquidos do lanche e ele não fica como se fosse velho, sabe? Aquilo é muito bom. Eu não sei qual que é a diferença do alface americana, alface crespo, alface lisa, sei lá. Pra mim é Eu acho tudo que igual. um tópico aí muito interessante, não? Fala sobre alface. É, vamos secar o alface. De secar o alface. Nossa. Esse tópico aí científico que É vai tão- ajudar aí com corona. Ah, alface ou alface? Eu acho que é alface. Ah, o alface. Mas eu falo. É porque é uma planta, não é? A planta. A Pra mim alface. é um alface. A macieira, a maçã. A abacate. O abacate tá errado, né? O abacate tá errado. Ou eu- Então a gente sempre Opa. falou errado. Essa história de abacate vai dar ruim. Eu sei que. Queria perguntar pro Maurício se ele já tem pronto a lancheria que a gente vai recomendar essa noite. Já tenho pronto, mas só no final do programa.
Não, Ai, ai. calma lá. É a que eu tô pensando? Ah, como é que eu vou saber qual que você Tem está pensando? garagem. Não, não, não. Tá, Uma Carecão. vez, carecão. Ah, eu sei onde tem garagem. sabe no futuro. Mas é boa, você já comeu quantas vezes nessa lancheria? Eu? Tem garagem? Já pediu algumas Diversas. vezes? Diversas vezes já. Já pediu Faz, bastante. faz tempo, faz uns 2 anos que eu peço lá. Só para lembrar mais uma vez, tirando o Lucas, o resto aqui é tudo de Alvorada, sabe? A cidade, a sexta cidade mais perigosa do país, onde já Eu moro na minha casa, não sou de Alvorada. ele mora na casa dele. O resto aqui é tudo de Alvorada. Eu Alvorada não. City, que a gente toma pipoco. Você é assim de Alvorada, cara. Você não pode mentir. Você tem voz de alvoradense. Eu não. É sim. O alvoradense ele tem uma característica vocabulária, né? Tem um alvoradense em si, né? Um resbolar, um andar Um diferente. resbolar. O rebolado. O alvoradense rebola mais ao caminhar, é isso. É o famoso molejo. Cara, mas você consegue perceber uma diferença das pessoas de Porto Alegre para as pessoas de Alvorada? É claro, tu chega lá em Porto Alegre e eles falam assim, ó. Mas bah, meu, vamos lá tomar um chimas. E Alvorada, como que é? Alvoradense é assim, ó. Vamos na 48. Tomar vinho. Essa é a diferença. Essa é a vida do alvoradense, então. Toma vinho na 48. É. Então eu vou te Vida perguntar, batida. quantas vezes você foi na 48 tomar vinho? Nenhuma. Esse é um cara de respeito. Eu já. Nossa. Meu. Esse é um cara de respeito, esse Madruga, cara. E agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, Madruga. Ó. Acho que eu não posso fazer essa pergunta. Eu ainda não posso fazer essa pergunta. Desculpa, mas não posso. É mais relacionado ao quê? Faz, se der merda, corta. Não é bem assim que funciona, a gente tem que parar pra pensar. O que a gente pode falar de Alvorada, cara? Alvorada tem algum ponto turístico? Tem o Tem. chimarródromo, né? Cocão, velho, cocão. Ah, ô, o Cocão tá ficando legal lá. Esses dias eu passei no Cocão de noite e tinha um carro batido e uma pessoa morta lá e a polícia tava ali. Não é saudável de falar, né, cara? Pior que é sério, infelizmente eu tava É passando um por bagulho lá. comum, velho. Pois é. Nossa, eu posso falar do acontecimento. Que quando eu tava indo comprar esfirra no Habib's, né? Vou falar Habib's, tô nem aí também. E eu tava de carro, Tá lindo mesmo. tava com meu cunhado e minha irmã no banco de trás, meu cunhado do lado. E a gente tava indo no Habib's na saída de Alvorada. Cara, na minha frente tinha um carro da Chevrolet branco, sedã. Eu não sei se era um Prisma, se era não, Etios é Toyota. Se era um Prisma, se era, sei lá, era um Chevrolet. E como o semáforo tava vermelho lá na frente, a gente tava parando o carro, né? Tava diminuindo a aceleração. E do nada eu vi que ele engatou uma ré, tipo, o carro andando ainda. E deu uma acelerada meio escapada, meio estranha no carro. Aí do nada ele deu uma seta, e eu parei o carro já mais distante dele. Ele deu a seta pra entrar assim na calçada. Ele subiu na calçada, deu a ré, como se fosse dar um retorno de 3 pontos. E veio com tudo na contramão e jogou o carro em cima de uma mulher. Que isso, velho? Isso na saída de Alvorada. Juro que foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo, cara. Eu fiquei impressionante. Mais um dia normal em Alvorada. Esse é mais um dia normal. E foi nesse mesmo dia, na volta, que eu encontrei a pessoa morta lá na frente do Cocão e uns metros à frente tinha um carro batido. Caramba, mas nesse dia aí tava E louco. detalhe que nesse cara que deu a ré, o retorno de 3 pontos na contramão, é uma avenida, né? Então, de um lado, são duas faixas no sentido que vão na saída, e do outro lado, separado pelo canteirinho, são duas faixas que voltam, do sentido Alvorada Centro. Então, o cara veio na contramão mesmo. Foi muito louco, cara. Foi muito louco. Eu realmente não esperava algo assim. É que o Alvorada tem essa característica, né, de não existir seta. Os carros não dão seta. Aparentemente todos os carros de Alvorada eles não têm a seta. Não sei o que acontece. Tem que fazer motovlog aí pra gritar, dá certo, dá certo.
Eles não sei se é algum tipo de deficiência ali no dedo, que não consegue ir pra cima e pra baixo naquele coisinho, não sei. É um acessório do carro que não Acho que não compete, né? não compete. Atravessa aqui, ó. Atravessa aqui, entra na alvorada, não compete. Não tem utilização nenhuma, seta. E pior que realmente, andando pelas ruas de Alvorada é complicado. Por exemplo, o Alan não usa cinto. Quem disse? Eu sei, eu já. Tem Já- câmera no meu carro agora? Não, eu Você uso tá, sim, você pô. tá negando que você usa cinto? Eu não, eu tô afirmando que eu uso cinto. Você usa cinto sempre. Claro. Sinto muito por você, hein? Sinto muito. Mas eu Ô, já vi. Alan. Ô, Alan, aquela história lá que tu deu um drift na chuva, é verdade? Isso aí foi um quase acidente. O que aconteceu? Conta pra gente seu quase acidente. Eu fui virar de cantinho assim, o carro virou e deu uma derrapada. Num dia de De chuva. leve. No dia de leve. chuva. O cara tem o. Eu tava um pouquinho acima da velocidade da via, só um pouquinho. Teu carro tem o melhor freio do mundo, né, cara? Tem que pisar com os dois pés no mesmo pedal pra frear. Coloca um pé em cima do outro e vai, tá ligado? Tem que largar o volante. Por que você não experimentou puxar o freio de mão junto? Não funciona o freio de mão. Pô, tá esculachando o cara aí, mano. Poxa, O cara cara. coloca um tijolo pra o carro parar. Pra estacionar na lomba eu boto uma pedra na Você tá falando sério? frente. É sério? Seu carro não funciona o freio de mão? Não, eu carrego um tijolo no porta-mala. Isso eu não sabia. Isso eu não Alvorada. sabia. Isso é alvorada, né, mano? É alvorada demais. Only em Alvorada. Não, mentira, meu. Brincadeira isso aí, senão vamos prender. Tá? Não, mas ninguém sabe a placa do teu carro. Deixa eu ver. JKL. Não, mas vamos pegar o Deixa meu eu postar nome, o né, meu? endereço dele aqui, ó. Pegar o endereço aqui. Rua Rua. Quindinho 345. Rua Pandinha. Quindinho. Ô, Ih, tem que censurar isso, cara. Não é. Por quê? Não, brincadeira, brincadeira. Eu também não sei porquê, né? Oxe, Oxi, oxi, oxi. A gente começa a lançar nomes do nada, assim. Mas o nome dela não é Pandinha, pô. Cara, eu acho que uma coisa legal a gente falar é das épocas de escola, cara. Nossa. Ah, Cara. não, tá louco? Eu vou ser preso. Eu vou lembrar. Não, viagem. Eu vou lembrar do Érico Veríssimo aqui primeiro, então, com o Ah, Madruga. não. Com o Madruga e com o Maurício. Pode ser? Ah, não. Pode ser. Pode ser. O que a gente fala? Cara, Sobre piadas indevidas feitas com coleguinhas. Como que eu conheci o Maurício, cara? Maurício, quer contar a história? Trocaram de Nossa. assunto. A gente Foi tava louco. na frente da secretaria. Não, você estava na frente da minha sala. Não, cara. A gente vai Impossível. discordar disso pra sempre. Pra mim, a Vai. gente tava na secretaria. Então, a gente estudou no colégio Érico Veríssimo, aqui de Alvorada. Durante 3 anos. Eu e o Maurício 4, porque a gente reprovou o mesmo ano. Eu não diria que eu estudei aquele ano que eu reprovei. É, eu estudei, mas infelizmente uma querida professora fez Onde está o eu... nome? Não vou citar o nome, né, porque manda Ela- um salve. ela me fez... vamos citar nomes. Senhora Ela me- Karma, brincadeira. Nem tem outra professora. Era uma professora de português que ela me fez refazer o mesmo trabalho 3 vezes, o trabalho final, que me daria um conceito de S, que as notas eram CRA, CPA e CSA. Isso. E CSA sendo a melhor. E eu fiquei com CPA. E eu acabei reprovando por causa desse CPA. Ai, eu tenho boas lembranças, ou não, dessa escola, dessa mulher. Quando eu conheci o Maurício, ele tava jogando Pokémon no celular. Junto E com eu o achei pessoal. que. Eu pensei, nossa, esse cara é muito nerd, velho. Quem tinha me apresentado Pokémon na época foi o Azael. Foram o Azael e o José. E o Azael E depois. foi o responsável por eu conhecer o Samuel. Que foi o responsável por eu conhecer você. Então, acho que o começo também pode ser eu e o Madruga. Como que a gente se conheceu? Olha, eu não lembro exatamente quando, eu sei. Eu sei que tu não foi com a minha cara. Não. Definitivamente. Pô, o Samuel se achava demais na minha cabeça às vezes. O cara. Ah, não, eu sei fazer isso aqui, daí.
E eu Não te sabia. passava os bagulho. E. Ah, não, eu sei tocar violão, não sei o quê. Aí na tua cabeça tu pensava, "Pô, deve tocar só os longos, não, Tempo Perdido, deve tocar, Los Hermanos. deve tocar Legião Urbana, esqueci a música mais clássica lá. Que país é esse? Exatamente, deve tocar só, deve saber só que país é esse, tá se achando aí. E você fazia os blá, 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 blá. Mas a gente pode citar a grande cola errada que tu deu, não? Cara, Isso aí revelações, hein? Isso aí foi demais, cara. Foi engraçado pra caramba. Eu posso contar essa história também. Conta. Cara, pena que foi só você o presente que estava lá. Era uma bela manhã do primeiro ano do ensino médio, do ano de 2015. Um ano bissexto. Não, foi 2016 o bissexto. Não, foi 14. Foi 14. Foi 14. 2015. Um ano após o ano bissexto, ficou melhor. Teve uma prova de matemática na qual toda a turma foi mal. Acho que tirando uns 3, assim. Eu não sei se você foi mal, tá bem? Você tava no grupo da recuperação? Eu não me lembro. Eu também não Eu me acho que lembro. sim, eu acho que sim. Tá. Eu acho que era eu, mais uma menina lá da frente. Que eu não sei se eu falo o nome dela também, né? Acho que não. Era eu, uma menina lá da frente. E tinha mais alguém que eu não me recordo. Mas eram 3 pessoas que eu tenho na cabeça, assim, que tinham ido bem, né? E o resto da turma foi muito mal. Então o que a professora fez? Ela pegou a prova e ela deu essa mesma prova com as mesmas questões pro pessoal levar pra casa e cada um fazer pra tentar entender e aprender. E o que Sim, ela uma mão queria? na roda. Uma mão na roda. O que ela queria? Que o pessoal pegasse a prova, levasse pra casa, fizesse as questões e explicasse como que conseguiu aquele resultado. Entendeu? Era basicamente Sim. isso. Só que, quando a professora deu essa ideia, todo mundo ficou feliz, né? Todo mundo já pensou na cabeça, hahaha, agora eu vou colar. Agora vai dar pra eu colar. E foi o que aconteceu. Passa lá no grupo do Whats, né? Vamos se organizar. Estava eu bem belo no fundo da sala. Eu sentava bem perto da porta. Era a última cadeira antes da porta. Com o meu parceiro do meu lado, Rafael. E eu lembro que ele me pediu ajuda. Ele realmente pediu ajuda. Aí eu falei pra ele, não, ajuda de boa. Aí eu passei as questões pra ele. Eram 4 questões. E ele tinha feito 2. Aí eu ajudei ele nas outras 2. Só que a última questão era a que valia mais pontos e era mais difícil. Porque ela tinha 2 etapas. Era uma questão de funções lá. Não me lembro exatamente, mas eram 2 etapas. Você calculava uma função, tinha que descobrir a função, depois a inversa dela, um negócio assim. Aí. Beleza. Eu ajudei ele. Só que eu fiz uma sacanagem. Eu troquei um sinal. E, tipo, Sinal. eu troquei um sinal só. Eu troquei acho que de mais pra menos ou de menos pra mais. Só um sinal tão besta que eu não acreditei que o pessoal não reparou. E o que acontece? Ele achou um resultado lá muito nada a ver, porque ele trocou um sinal de uma forma nada a ver no cálculo. E o pessoal, como ele era famosinho na sala, né? Tipo, o pessoal, todo mundo falava, se dava bem com ele, copiou dele. Foi muito engraçado. Porque eu lembro do pessoal chegando nele e pedindo a cola. E ele passou. E cara, na hora que ele voltou pra minha mesa, isso acho que foi depois do intervalo, ele voltou na minha mesa assim. E eu perguntei pra ele, cara, você passou cola pra todo mundo? Aí ele falou que não, só tinha ajudado o pessoal, assim. Aí o pessoal copiou e passou lá pra frente e tal, blá blá blá. Aí eu falei pra ele, cara, eu passei errado a última questão. Ele me olhou, ele me olhou de lado assim e falou assim, como assim, velho? Ele entrou em estado de Que frenesia, a cara você dele. fez, cara? Ele tem uma manha de arregalar os olhão assim, olhar assim, cara, o que você fez, mano? E ficou quieto. Ele podia ter falado pra todo mundo, ó, ele tem culpa também nisso. Ele podia É ter verdade. falado pra todo mundo
Não, mentira, ele não podia ter falado porque, como era depois do intervalo, Não fica estranho, não. foi justamente quando a professora entrou na sala. Isso. Porque o que acontece? Antes do intervalo, era pra todo mundo entregar até o intervalo, tá? Esse questionário. Tipo, já era um outro dia, era pra todo mundo entregar até o intervalo, tá? E o pessoal entregou até o intervalo. E na volta do intervalo, a professora tava corrigindo no intervalo as nossas questões. E na volta do intervalo eu contei pra ele. Só que foi num momento que passou um tempinho e a professora veio na porta. Cara, parecia filme, tá ligado? Você lembra das Parecia cena palavras de dela? filme. É dela reclamando? É. Ah, não, faz tu que tu faz direitinho. Cara, ela chegou assim na porta da sala. Vocês não têm nenhum respeito. Algo assim ela falou. Vocês estão de brincadeira. Eu fiz a maior boa vontade de passar a mesma prova como um trabalho. Pra vocês refazerem. Todo mundo me erra a mesma questão no mesmo lugar. Todo mundo teve a cara de pau de colar o mesmo erro. Tá todo mundo zerado. Cara, isso é inacreditável, velho. Nesse Todo momento, mundo colou, todo mundo. nesse momento eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, assim, por um tempinho rindo das pessoas, cara. Como que ninguém percebe, cara? Meu, era uma turma de, sei lá, tinha 30 alunos lá E uma sala bem pequena ainda. e uma sala pequena. No verão a gente sofreu, isso eu tô ligado. Nossa, foi bem ruim. E, mano, essa foi a bela história. E eu acho que se um dia qualquer pessoa que estudou no Érico no ano de 2015, no primeiro ano, na turma 101. Desculpa, gente. Foi mal aí. Você devia ter estudado mais matemática. Foi pegadinha, cara. Foi pegadinha. Eu não, peço desculpas. Eu não sei o que tinha na minha cabeça. Pra mim foi engraçado. Por um momento. Depois. Pra mim foi engraçado na hora, depois eu pensei e falei assim, caraca, velho. Não, eu fiquei impressionado porque ninguém reparou, sabe? E, mano, isso me lembra de um outro gancho. Ih. Ah, o grande roubo de colas. Isso me Segunda lembra de um parte. outro gancho do terceiro ano, Terceiro ano. que eu quero convocar o Maurício. Que foi uma peça fundamental, né? Não, eu não fiz nada. Absolutamente nada. Eu só observei. Eu sei que o Maurício foi uma grande peça. Foi um elemento, foi uma pessoa da turma do Maurício. Sim, Pra assim, ó, eu só Pode eu só falar. observei de perto o que aconteceu. E foi muito engraçado. Pra- Divertido. pra Pra es- mim, né? Pra explicar, eu estudava na turma 304? Não, tu era 303. 302. Não, Não, tu era 3 e eu era 1. tu era 301. Não, Sim. eu era 301. Eu era Vamos ficar nisso 301. amanhã. É, Não, a é de certo, baixo. A minha turma do Madruga era 301. A sua era 304. Ou 303. Não era mais, era 303. Porque É, era a gente tinha 304. 302, se juntou e virou 3 turmas, tá. A minha turma era 301, a do Maurício era 303, a minha do Madruga era 301. Teve uma pessoa da turma do Maurício que fez uma coisa muito gentil. Pode dizer. Não, diga você, o seu melhor o narrador aqui, eu só vou comentar. Tinha uma pessoa muito bela, assim, ó, era de meio pra fim de ano já. Tava naquela época de final de segundo trimestre, que o pessoal já tava meio preocupado com as Correndo notas. atrás de nota. É, o pessoal já tava olhando assim, ih, o segundo trimestre tá acabando, só vai sobrar o terceiro, eu tenho que ir bem, isso e aquilo, Não posso rodar. E era uma prova da área de linguagens. As provas eram por área. Tinha área de linguagens que caía português, inglês, espanhol, literatura e essas coisas chatas. E era múltipla questão, né? E era questões de múltipla escolha. E eu não me lembro quantas questões eram 16. Tá, era uma prova assim, relativamente pequena, só que era uma prova que valia muita nota. E por descuido, uma professora
na turma do Maurício, acabou deixando o gabarito em cima da mesa. Enquanto ela foi, sei lá, na sala dos professores, foi no banheiro, sei lá. E esse aluno da turma do Maurício tirou uma foto das respostas. Caraca, os caras são a KGB da Rússia, né? O cara foi lá de cantinho e tirou uma foto. E acabou espalhando pra alguns elementos também. Vulgo eles, Maurício. Ele não mandou pra mim, ele mandou pro grupo. Tinha um grupão das 3 turmas do ensino médio. Eu não tava nesse grupo aí. Pois é, nem eu. Nem eu. Caraca, tinha um grupo das 3 turmas? Tinha Eu um também grupo. não tava. Eu tô sabia, sabendo velho. ao vivo aqui. Ah, o Alan. Eu Cara, nem sabia disso. Na verdade, acho que ele criou esse grupo pra passar a cola. Caraca. Entende? Caraca, E- eu não tava, não. Pois é. É que também, né? Eu tive a informação privilegiada na minha mão. É verdade. Eu lembro como que tu teve essa cola aí. Eu E lembro. esse aluno, ele pegou essa imagem desse gabarito e mandou lá no grupo, dizendo: Ah, esse daqui é o gabarito da prova de linguagens. Como se nada tivesse acontecendo. Sim, e claro que todo mundo lá que tava no grupo, a maior parte das 3 turmas, pegou e copiou, né? Eu sei Salvou a que, imagem. pra mim, essa cola chegou ouvindo o pessoal da minha turma, vulgo Madruga, falando. E o Madruga Eu lembro recebeu que eles citaram, que tipo, ó, recebi a cola aqui, fica quietinho. O Madruga passou pro amiguinho, pro nosso grupinho ali do fundo, menos pra mim, porque eu já tava meio afastado ali do pessoal, porque tava um clima meio estranho. Que tem uma outra história pra contar outro É. dia. Isso daí é E- estranho de contar. E eu tava meio afastado ali, porque tava um clima meio estranho e eu não queria nem pra nenhum lado nem pro outro, tá? Aí eu acabei ouvindo de canto. E eu lembro que esse rapaz que tirou as fotos da turma do Maurício veio na minha turma. Veio ele, mais o Maurício e mais outra pessoa me cumprimentar, né? Porque a gente conversava e tal. E como eu tava afastado do grupo do Madruga, aí eles vieram conversar comigo. Nós éramos amigos em comum por causa do segundo ano, né? É, exatamente. E aí, eu lembro que ele mostrou pra mim numa folha. Eu não sei se foi numa folha ou se foi no celular. Eu sei que ele me mostrou as respostas. E Tinha eu em tudo que é lugar decorei essa cola. aquilo, cara. E eu decorei. Só de olhar. Calma, deixa eu lembrar. É CBCAC, de cima pra baixo, de baixo pra cima, da última agora pra cima, DDB, e agora de cima pra baixo das faltantes, AABC. Essa, eu juro pra vocês, essas eram as respostas. Eu tenho na cabeça isso até hoje. Caraca. Eu sei que eu tinha na palma da minha mão, que eu olhava pra baixo, opa! E você respondeu todas? Não, deu pá, não vou acertar todas, né? Vou errar 3 aqui, 2. E eu lembro que eu acabei decorando meio que sem querer aquilo. Porque, como eu tava na época estudando muito, tudo que eu olhava eu acabava decorando, né? Eu tava mais na época das exatas, tipo, tinha uma memória fotográfica ali daquele estudo. E acabei decorando sem querer, juro. E beleza. Veio o dia da prova. O dia. Eu acho que a desse. turma do Maurício foi primeiro. Sim. Como que foi nessa turma, a prova? Foi aquela coisa lá, né? Tipo, separou todo mundo. Mas se eu não me engano, a minha turma foi a que menos colou. Apesar de ter sido a fonte do problema. Tipo, porque a gente já tinha que colou desse gabarito. Porque a maior parte das outras pessoas colava de um outro aluno que sabia dessas coisas. É o se eu não me Newton. engano. É, o Newton. Tinha um oráculo na turma do Tinha um Maurício. oráculo, tinha o Newton na turma do Maurício. Mas não foi todo mundo da minha turma que colou desse gabarito, mas a maior parte, isso eu garanto. Inclusive, né, as defensoras da turminha da frente, os que pareciam santos e santas, foram os que mais colaram. Polêmicas, hein? Xiii, Polêmicas, hein? Tô aqui Exposed. pra dizer a verdade. Eu não lembro se eu Baita colei. exposition. Eu Você não lembra? colei do gabarito, isso eu tenho certeza. Colou de Mas quem? então aí tá. Talvez eu tenha colado Do de Newton. outra pessoa. Do Milton. Porque Do o Milton. era muito amigo meu.
Milton. Achei muito bom esse nome. Né? Eu falei incrível. Newton, porque... Pois é, mas foi isso que aconteceu. Nossa turma foi a primeira, e acho que no dia seguinte foi as outras duas turmas. Por isso Então- que eu não sei se na nossa turma foi antes da 302. A nossa, não sei daí, realmente não sei. Porque eu sei que quando a prova foi acontecer na nossa turma, a professora já tava meio desconfiada. Sim, a gente tem um intervalo de tempo aí, de acontecimentos que a gente não conhece. Porque, Sim, tipo, eu- aconteceu a prova na turma do Maurício e foi, tipo, tudo bem. A gente, deu certo, Sim. Sim. certo. E daí, Se eu- quando a gente foi fazer a nossa prova, tava um clima super esquisito. Principalmente Ah, vindo da professora. eu acho que a nossa turma 301 e a 302 estavam fazendo ao mesmo tempo. Se não me engano. Tinha uma professora, a de literatura tava na turma do lado e a de português tava na nossa. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que era algo assim. Era algo assim. E, cara, tava um clima muito estranho. Primeiro que quando ela entrou na sala, ela já entrou olhando, tipo, meio que desconfiada, assim, olhando pras mesas, Cara. pra baixo das mesas, pra cara das pessoas. Ela entrou de um jeito diferente. Ela fez uma cena do caramba. Ela entrou devagar, olhando pra todo mundo, de nariz em pé, olhando embaixo das classes, né? Com uma Naquela cara partezinha. de querendo que alguém se entregasse já. É, tipo, e sei lá, com um jeito tipo, eu acho que vocês estão tramando, hein? Tá ligado? É, aquele olhinho cerrado, você vai pensando. E foi uma. Cara, é, chega a ser engraçado pensar agora. E eu lembro que quando começou a prova, ela começou a entregar as provas, falando pro pessoal: guardem os cadernos, guardem as mochilas, só lápis, borracha, caneta em cima da mesa. Aquele protocolo, né? E E eu quando ela, escondendo a minha mão. e quando ela entregou as provas, eu lembro que. Eu lembro que ela mal entregou. Passou uns 3 minutos, mal tempo de colocar nome e turma. Uma guria da frente, uma menina lá da frente da sala, entregou a prova. Cara, ela fez a prova em que? Em 5 minutos. Me entregou. Eu, caramba. É mal tempo de botar o nome, fazer X, 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 entregou. Foi no. Ela, se existe fazendo a botinha, ela chutou a botinha, velho. Ali é uma situação de. A professora pensou, tá, foi só uma, e foi de uma pessoa que dá pra suspeitar que chutou tudo. É, Porque realmente, era uma pessoa que não estudava. E ela dá pra chutar que essa pessoa chutou tudo. Realmente. Só que não. Não foi bem o que aconteceu. Porque passou uns 2 minutos depois, um imbecil também entregou a prova. Vulgo eu. Eu entreguei a prova. Também. Só que, pra não ferrar todo mundo, eu fui e acertei todas as questões. Eu marquei todas as questões que estavam no gabarito. Porque eu só queria ver tudo pegar fogo. Eu não tava nem aí. eu admito que eu fiquei com um pouco de raiva do Samuel. Eu imagino. Porque eu lembro que quando eu entreguei, o pessoal já ficou tudo com uma cara de desgraçado, já tá entregando agora. E eu lembro que depois que eu entreguei, mais uma outra pessoa entregou. Aí quando a professora pegou essa terceira prova, ela já falou: interessante essas pessoas terminando tão rápido e ironicamente colocando as mesmas respostas. Foi uma frase assim que você ouve e você pensa: deu merda. Já ferrou. Já era. Fomos pegos. E depois das provas, ô Maurício, você lembra qual que foi a notícia na sua turma? Não me recordo firmemente, Mas mas eu lembro que teve uma investigação pra descobrir quem foi. Sim, teve, claro. Mas eu lembro que uma das medidas que eles tomaram depois dessa prova era que ninguém poderia ficar com o celular, nem tipo na mochila. Todo mundo tinha que entregar o celular pra professora quando tinha dia de prova. Eu lembro. Que Ela vinha com uma bandejinha assim e tinha que colocar. O que Pra- não adiantava muito, né? Mas não adiantava tu dizer que, tipo, não tinha celular, porque ela sabia quem ficava no celular.
Foi uma situação que eu lembro que essa prova foi zerada, né? Elas zeraram a prova e refizeram. Fizeram uma prova específica pra cada turma. Exatamente. Foi provas diferentes pra cada turma. E no dia da prova, eu lembro a professora que entrou lá pra entregar as provas. Ela foi com uma cara assim. Ela tava muito puta da vida, cara. Mas ela tava muito brava. Mas, cara, assim, ó. Se ela tivesse um laser ali, ela tinha arrancado a cabeça de todo mundo. Porque ela tava muito brava. Porque pensa, todo mundo colou, ela tem razão. Não, ela tem razão de estar brava, né? Mas eu lembro que a primeira coisa que ela falou assim, ó, vai ter prova hoje. Era um dia nublado, eu lembro muito bem que era um dia nublado. Tava um clima Um dia meio triste, estranho, então. tava um dia meio triste. E a primeira coisa que aconteceu, botem os celulares em cima da mesa. Eu não sei se ela deu um sermão. Acho que ela deu um sermão, Ah, mas eu vou não me recordo. Mas foi assim, todo mundo tinha que colocar os celulares em cima da mesa dela. Todo mundo mesmo, ela fez todo mundo colocar. Até quem tava com o celular guardado na mochila, ela fez tirar pra colocar lá. E eu lembro que eu não coloquei o meu. O meu eu deixei guardado. Eu falei assim, não, o meu você não vai tirar. Mentira, ela nem chegou a perguntar no meu, porque eu falei que não trouxe. Mentira, tava Mentiroso. escondido na minha mochila. Mas eu não usava o celular muito na aula, assim, em horário de aula. Então pra mim tava tudo bem. E quando começou a prova foi aquele clima. Nessa prova, você lembra quando você tirou nessa prova? Ah, não vou lembrar. Eu, Mas geralmente eu ia bem mal. eu lembro que eu acertei metade. Tudo chutando. Não sabia Porque nada. era muito esquisito, né, velho? Eles davam umas provas assim, tipo, Que nada a ver assim, com nada que a gente estudava. a gente estudava um conteúdo. Pior que as aulas de português eram legais. Você estudava uns negócios lá, só que na prova eles dão Ctrl+C, Ctrl+V nos textos de Enem. É. Muito nada a ver, porque se você vai dar uma aula específica de um conteúdo, você tem que avaliar aquele conteúdo. Só que as provas eram umas coisas muito nada a ver, sabe? É, não tinha a ver com conteúdo, não batia, não era aplicado o que a gente estudava. Tanto é que eu ficava, assim, indignada, principalmente em matemática. Que eu sou um zero à esquerda, e daí eu ia fazer a prova de matemática, não tem nada a ver, cara. Ah! Realmente, matemática era um bagulho. Era um E bagulho. daí Nossa. tinha um problema com o professor, ele falava, o Christian falta. Não faltei um dia. Chuva, meteoro. Daí ele falou, Tiroteio. tiroteio, qualquer coisa. Daí, Meteoro foi bom. ele fala muito. Na aula dele, vou ficar sozinho, lá na frente. Daí no último semestre ele não tinha nada pra falar. Pior que é verdade. Pior que é verdade, eu lembro que uma época que você sentou um pouco mais pra frente. Sentava sozinho. Você sentou mais sozinho pra tentar prestar atenção na aula e tal. Eu passei. Passou, né, cara? Essas são as histórias da grande Érico Veríssimo. Deve ter mais histórias pra gente contar. Ah, tem vários, cara. Os caras já me carregaram no meio do recreio. De um pátio, de um lado do pátio pro outro. Eu lembro o motivo. Era muito. Tinha uma pessoa querendo falar contigo. E os caras me levaram carregado, velho. Tipo assim, Christian, tal pessoa quer falar contigo. Vamos lá. E te carregaram no Os colo. caras me carregaram, velho. Pegaram, No meio, todo mundo olhando. pegaram o cara no colo e entregaram assim, falaram, olha aqui, ó, entregamos aqui pra você. Teleentrega. Os caras inventaram o iFood, velho. Os caras inventaram o rap ali naquele ano já, entregando pessoas. Quer falar Ou com alguém, a gente Tinder, né? entrega. Ou Ou Tinder, Ou né? Tinder, é. Teve. Você comeu abacate, Madruga? Olha, não. Eu só tirei a semente. Mas você apreciou. Você apreciou um bom abacate. Um pouco. Um pouco. Deu pra sentir o gostinho. Sim. Né? Foi uma situação bem. Tem mais algum tipo de história? Do Érico, assim, cara. É. A cara deve ter. O Maurício deve ter um. Ah, o Maurício deve ter alguma história. Fala aí, Maurício. Pior que eu não tenho nenhuma agora Como que seja marcante. Tem Como uma que que vai não? ficar pra uma próxima. Exatamente. Que é de um senhorzinho
que correu pro caminhão do lixo. Essa é perfeita. Eu sei de cor porque eu estava presente. Eu fui uma das pessoas sortudas que conseguiu ver aquilo lá de camarote, Porém, essa Eu? história vai ficar pra uma próxima. né? Essa história é incrível. E o Alan, o Lucas, não tem nenhuma história de colégio. Eu tenho, mas não posso contar. Né? Vocês já É. sabem os níveis já. Vocês estão ligados já. Deixei o Alan e o Lucas meio de lado Eu tô dormindo. nessa gravação. Me peço desculpas, mas foi porque só Tem eu, a história da direção, né? eu, o Que eu acho Maurício que é e bem o engraçado. Christian tivemos que compartilhar essas histórias do Érico. Não, eu tava dormindo. Ah, bom. Ah, tudo bem. Ah, tá explicado, tá tudo bem. Ele tava escutando um podcast, pô, por isso que foi Ele dormir. tava... Ele tava escutando o podcast. Faz sentido, né? Ele escuta ao vivo, ele escuta ao vivo. Um dia a gente fica famoso, cara, tenho certeza. É, pra mim é ao vivo aqui. Ó. Maurício, chegou aquela hora. Aquela hora do lanche especial da noite. Essa é a hora do nosso podcast que a gente recomenda uma lancheria que a gente gosta muito de Alvorada. Sem patrocínio, sem nada, sem querer um lanche, mas se quiserem entregar pra nós. Mundo animal. A gente aceita. Se quiser dar uns 4 lanches de graça, a gente Já aceita. fez a música do Mundo Animal com o Beto Carreiro. No episódio Não, passado, cara, é Mamonas. no episódio passado a gente Ah, recomendou o verdade. X-Ben. Exatamente, X-Bem. E agora a agora gente vai X mal. recomendar. Eu estava saboreando o X-Bem ao vivo. Pois enquanto é. rolava o último podcast. Tava muito bom. Agora é um estilo de lanche diferente. Não é X, Ih. mas sim hambúrguer. Opa! Ah, As hamburguerias vêm crescendo demais em Alvorada. É verdade, isso é verdade. Toda semana abre uma nova, é incrível. Mas essa de hoje já é clássica de Alvorada. Ó, já digo os pontos que tu vai ter que dizer. Nome, endereço, Nossa, endereço. uma localização, pelo menos o bairro. Nome, localização, No iFood. o É, lanche, fica no iFood. o lanche que você recomenda Nossa. e se é bom ou não. Uma nota de 0 a 5. 0 a 10, vai. Ai, tem um bicho atrás de mim, meu. Tem um touro atrás de mim, chinelo. Como eu ia dizendo, Ah, não, urso. como eu ia dizendo, é uma das mais clássicas de Alvorada. Eu já peço lá fazem 2 anos e meio, mais ou menos. Tempo, hein? Pra vocês terem uma ideia, é tempo, é. E, né, o motivo é que é muito em conta os preços e a qualidade do hambúrguer lá. Então vale muito a pena. Se você não tá querendo comer algo rápido e não quer gastar tanto, lá é um bom local. Ela fica na Bela Vista, Ó, pra quem perto conhece do Alvorada hospital aí. aí. Perto do hospital, exatamente. É uma hamburgueria. Acho que, se eu não me engano, é feita por irmãos, mas eu não tenho certeza. E eu já troquei uma ideia com o dono, ele é bem legal. Sabe Vocês o vão nome ser bem dele? atendidos lá. É a Beer and Bro. Beer and Bro, cara. Beer and Bro. Eles têm. caraca, parece americano. É. O nome é em inglês, mas é bem brasileiro. Deixa eu ver se tá aberto aqui no iFood, eu vou pegar também os dados. Pode No fazer seu iFood- jabá aí. Qual que é seu lanche de lá? Você sabe algum lanche? Nossa, o lanche que eu mais pedi é o mais em conta. Já mudou o preço, tipo, diversas vezes. Hoje eu não sei quanto é que tá, já faz um tempo que eu não peço lá, mas. É sempre a qualidade é incrível. Não tem muito o que dizer. O melhor é o bacon. É o O seu lanche Bacon, favorito. Bacon Bro. Esse mesmo, Bacon, Bacon Bro. Bro. Bacon Bro. Tem no Esse é iFood? Tem no iFood. iFood. Tem Já no peguei os iFood. dados aqui, ó. Rua Dona Luísa Silveira Dias, número 16, Bela Vista. Fica, pra quem vem de Porto Alegre do sentido Alvorada, pega a entrada ali da Frederico Gil. Vai ser uma das primeiras ruas à esquerda. Vai ter ali Beer and Bro.
O horário de funcionamento é de terça a domingo. Segunda não abre. Já pra avisar o pessoal aí. Eu comprei umas 2 vezes lá e recomendo também. E tipo, lá não é só hamburgueria, também é cervejaria, né, sabe? Tem cerveja artesanal, pizzaria. É tudo. Tipo, esquece de divertir é lá. Realmente, é um lugar que eu também recomendo e, cara, Vale muito a pena. acho que ficamos por aqui hoje. Tivemos nossa conversa aqui de ensino médio, meio aleatória. Setas de carro, Tivemos dirigir nosso ao jabá. volante. Beer and Bro. Beer and Bro, você é a recomendação desse episódio aqui de Alvorada. Toda lancheria de Alvorada vai ser... Toda lancheria boa, que a gente gostar, né? Vai ser recomendada aqui nesse podcast de 0 inscritos. 6. Ah, tem 6 que somos nós. Mas um dia a gente vai ser famoso, cara. Eu tenho fé. Se a gente não for famoso um dia, o eu do futuro vai estar ouvindo isso e vai falar: ah, seu otário, Seu otário, iludido. iludido. Deixa uma mensagem aí pro futuro. Cara, eu vou deixar uma mensagem pra mim do futuro. Se você pensou que a gente seria famoso, achou errado, otário. Era pegadinha, cara. Era pegadinha. Tá ok? Tá ok? Eu acho que a gente fica por aqui. Toque Com mais um companheiro. episódio. Esse episódio foi longo, pô. 50 minutos. Caramba. Falamos demais. Falamos bastante já. 50 minutos aqui de conversa. Só bosta. Que isso, mano. O cara já chega nas polêmicas. Não, a gente tem que. A gente chama o Lucas aqui no server de hater. Só pra deixar aí pra galera aí. Só pra Gamer? deixar bem Claro. caracterizada Então, o tipo de personalidade dele. Exatamente. Então não se abalem com nada. E eu sou o quê, meu? Chato. Eita. Polêmicas. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, deixa pra próxima. Então, se você ouviu até aqui, Eu sou Parabéns. bem bala, meu. parabéns. Uma palma pra você. Peace. E olha, uma palma pra você, cara. Sensacional. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um grande não pode mandar abraço. Não pode. Eu esqueci de novo, cara. Uma É cotoveladinha. virtual? Web? Um web abraço. Um web abraço pra você que ouviu até aqui. Tenha uma boa noite, um bom dia, seja lá o que você estiver fazendo agora. E fique em Coloca a casa. musiquinha de uma vez, coloca a musiquinha aí. Fique que em senão vai casa. se alongar demais. Cuide da sua família. Stay home. E até a próxima. Ô, diretor, coloca a musiquinha. Que Só musiquinha? nós já falou demais. Tá louco? Não para de falar, velho. Eu falei Pelo amor demais. de Deus. Realmente, foram histórias. O cara não cala a boca, velho. Bacanas. 50 minutos. É isso aí. Tchau.